Olá, gente, vamos a mais um vídeo e assim tirar mais uma dúvida. A pergunta é: Jesus ressuscitou? Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, quem estava ali foi o Espírito de Jesus ou o corpo dele glorificado, né? É isso assim aqui que, com a ajuda de Papai do Céu, nós vamos tirar essa dúvida. Queremos ler aqui em Mateus capítulo 14, né, alguns fatos que ocorreram antes da morte e ressurreição de Cristo, para começarmos a entender, né, essa questão que nós estamos tratando aqui. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, diz assim o Senhor Jesus, ou diz assim o texto que Mateus escreveu. Mateus 14, a partir do 22, diz assim: Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-los na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a outra distância de muitos estados, da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: Tende confiança, sou eu, não tenhas medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: Vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Gente, só aqui nesse texto nós vemos que Jesus, antes da morte e ressurreição, antes de ter o seu corpo glorificado, ele andou sobre o mar. E os próprios discípulos, por causa do lugar agitado, né? Pensa aí, você em cima da água, que na verdade é o chamado de Mar da Galileia, mas ali é água doce, é um grande rio, né? O lago de Genezaré. O vento, aquela coisa ali de noite, ver alguém andando em cima da água, uma coisa, fato que nunca se ouviu na história antes de Cristo acontecer. Ele agora aparece. Qual foi a primeira imaginação que passou na cabeça dos discípulos? É um fantasma. Aí aqui em João capítulo 6, vemos um fato semelhante, não sei se foi a mesma coisa, narrada de forma diferente por João, eu não pesquisei, mas diz o que? João capítulo 6, do 16 ao 21, diz assim: Ao entardecer, João 6,16 em diante. Ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar e, subindo no barco, dirigiu-se a Cafarnaum. Do outro lado do mar, que aqui, lembro de novo, é o Mar da Galileia, que é de água doce, o lago de Genezaré, já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. Além disso, soprava vento forte e o mar se encrespava. Tinha remado cerca de 25 ou 30 estádios, quando viram Jesus aproximar-se do barco caminhando sobre o mar. Ficaram com medo. Jesus, porém, disse: Sou eu. É o mesmo fato, a mesma narrada de forma diferente. Não temais. Quiseram então recolher no barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde iam. Aqui está completamente diferente. Parece que são dois fatos, mas aqui sempre os dois fatos ocorreram depois da primeira multiplicação do pão. Então, gente, a pergunta que não quer calar é essa: o que apareceu a Jesus, ou o que apareceu aos discípulos quando eles estavam no cenáculo com as portas fechadas? Foi o corpo de Jesus em si, ou foi o Espírito, como muita gente disse por aí? Aqui em Lucas, ou em Mateus capítulo 28, vamos tirar duas dúvidas aqui.
Uma delas é que muita gente diz que Jesus saiu pela porta do túmulo, né? E a outra é que, como foi que Jesus saiu de lá? Mateus 28, do 1 até o 10, diz assim: após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, né, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor descendo do céu e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como do relâmpago e sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhe: não tenhais. Sei que estáis procurando Jesus o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou conforme havia dito. Veja bem, nós vemos aqui vários personagens. Em primeiro lugar, o anjo do Senhor, que abriu a porta do sepulcro. Segundo, os soldados que ficaram ali estupefatos, né, com a presença do anjo. E segundo, ele se dirigiu para as mulheres. Você não vê em nenhum momento aqui dizer que Jesus saiu pela porta. Então o que isso quer dizer? Né? Sei que estás procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia, e depressa ide dizer aos seus discípulos: ele ressuscitou de entre os mortos, e eis que vos precede na Galileia, e é lá que o vereis. Veja bem, Jesus já precede na Galileia. A porta do templo do túmulo estava fechada. Você vê que ele não precisou acessar a porta, porque estava fechada, guardada pelos soldados. O anjo abriu, e no mesmo momento que ele abre aqui, diz que ele dirigiu, os guardas lá ficaram atemorizados, ele dirigiu-se às mulheres, já informando que Jesus já precedia eles que estavam na Galileia. Né, e é lá que o vereis. Vede bem, eu vou-lhe disse. Elas, partindo depressa do túmulo, comovidas e com alegria, correram anunciar aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus disse: não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá me verão. E qual é a prova, gente, de que Jesus saiu do templo, dali dentro do sepulcro, e não acessou a porta? Né? Vamos lá para o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Outro dia que eu vi gente falar que Jesus não ressuscitou em carne, não, ressuscitou em espírito. O que apareceu lá foi o espírito dele, não foi a coisa, né? Lucas 24, a partir do versículo 36 em diante. Falavam ele ainda, quando ele próprio se apresentou no meio deles. Não, primeiro eu vou ler João, depois eu venho para aqui. João dá uma informação aqui muito boa, né? Evangelho segundo João, capítulo 20, do 19 até o 23, né? À tarde desse mesmo dia, ou seja, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde se achava o discípulo por medo dos judeus, Jesus veio e pondo-se, olha, à tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas, João 20, do 19 em diante, à tarde desse mesmo dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, as portas estavam fechadas, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por ver o Senhor. Ele lhe disse: paz esteja convosco.
Agora sim, eu vou para Lucas, né? Aproximando o povoado, permanece naquela mesma, levantando, voltaram a Jerusalém. Aqui, a partir do 33. Lucas 24, a partir do 33. Naquela mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, acharam ali reunidos os 11 seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho, como haviam reconhecido na fração do pão. Falavam ainda quando ele próprio se apresentou no meio deles. Aqui sugere o texto que ele apareceu, se apresentou, ele apareceu. Aparecer assim pra gente hoje em dia é o quê? Né? Fantasma, fantasma. Continua, versículo 38. Mas ele disse: por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Lucas 24, 39. É o que Jesus disse: vede minhas mãos, que sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Versículo 39, 38, 36, 37, 38 diz assim, ó: falavam ainda quando ele próprio, ele quem? Jesus, se apresentou no meio dele, apareceu do nada no meio deles. A paz, e disse: a paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Aí no 38, mas ele disse: por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e como por causa da alegria não podia acreditar, ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: tende o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado, tomou-o então e comeu diante deles. Tem mais alguma dúvida de que Jesus ressuscitou? Né? Agora eu pergunto, como foi essa ressurreição? Como é que o corpo de Cristo agora, depois dessa ressurreição, como é que esse corpo aparece assim, né? Não precisa de portas para poder sair, não precisa de portas para poder entrar, apareceu assim do nada. Mateus capítulo 22, quando os saduceus, né? Saduqueus, que quer dizer os justos, os filhos de Sadoc, os descendentes de Sadoc, eles que não acreditavam em espírito, nem fantasma, nem ressurreição dos mortos, indaga Jesus acerca da lei do levirato. Que quando o homem morresse, que não tivesse filho, o irmão dele, né, o que viesse depois dele, devia pegar a mulher, casar, e o primeiro filho que tivesse, dar o nome do defunto. Jesus disse assim, né, a partir do versículo 30, diz assim: com efeito, na ressurreição, eles falaram acerca do primeiro homem que come do 7, então, 27 diz assim, Mateus 22, a partir do 27. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois que todos o tiveram? Jesus respondendo, disse-lhes: estais enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos no céu. Entendeu? Quanto à ressurreição dos mortos, não leste que Deus vos declarou: eu sou, eu não fui, eu não era. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas sim de vivos. Então aqui, ó, como os anjos de Deus são. 1 aos Coríntios, gente, né? No capítulo 15, deixa mais explícito o que é isso.
que corpo é esse? Né? O problema é que nós não somos muito, hoje principalmente nas instituições, né? Muitas instituições aqui em Salvador, a gente não, muitas delas do meio pentecostal não ensina essas coisas. Venha buscar sua bênção, né? Devolve o que é meu, quero de volta o que é meu, etc. coisa e tal. Mas vamos lá. 1 Coríntios 15, a partir do 35, diz assim, Paulo começa aqui a falar, né? Mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Né? Com que corpo voltam? Insensato, o que semeias não readquire vida, a não ser que morra. Ou seja, você joga um corpo, caroço de feijão, se aquelas dois gomos não morrer, não pode sair outro corpo, né? Como outros tipos de semente. Insensato, o que semeias não readquire vida, a não ser que morra. E pode ver que nunca vai ser a mesma forma. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá o corpo como quer. Cada uma das sementes, ele dá o corpo que lhe é próprio. Aí mais adiante, no versículo 42, diz assim: o mesmo se dá na ressurreição dos mortos. Semeia-se corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Esse termo aqui, corruptível, quer dizer que envelhece, né? Que adoece, que entra em decomposição. A pessoa, a partir do momento que nasce, já começa a morrer. Não é isso? Versículo 40. 43. Semeia-se desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de vigor. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo psíquico, ou seja, corpo natural, racional, há um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou espírito que dá vida. O primeiro foi feito não é o que é espiritual, mas o psíquico. O que é espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Tal foi o homem terrestre, tais são assim também os terrestres. Tal foi o homem celeste, tais serão os celestes. Assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também teremos a imagem do homem celeste. Ou seja, qual é a imagem do homem terrestre? É concebido, nasce, adulto, envelhece, morre. Qual o celeste? Né? Depois da morte é ressurreto e nunca jamais morre. Versículo 50. Digo-vos, irmão, a carne e o sangue não hão de herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, no abrir e no fechar de olhos. Tira outra dúvida. Tanto os mortos que tiverem morto em Cristo, como os que tiverem vivo, serão instantaneamente transformados. Entendeu, gente? Aquela história que o Adventismo, que eu não vou entrar na questão, que aqui está falando a respeito de qual foi o corpo que Jesus estava ali. Se Jesus tinha algum corpo, é somente o Espírito dele. Então, nem todos morreremos. Versículo 51 de 1 Coríntios 15. Eis que eu vos dou a conhecer o mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, no abrir e no fechar de olho, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta trocará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Isso tudo Paulo fala no versículo 52. Num instante, num abrir, num piscar de olhos. Com efeito, é necessário que este corruptível se revista de incorruptibilidade e este ser mortal se revista de imortabilidade. 1 aos Coríntios, 1 João, capítulo 3. Olha que coisa maravilhosa, né? João revela, né, o nosso futuro em Cristo Jesus. Diz assim, ó. 1 João capítulo 3. Vede que manifestou
veja que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que, por ocasião dessa manifestação, seremos semelhante a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Este corpo que Jesus tem agora, e que Ele se apresentou lá, apareceu do nada no meio do discípulo, com as portas trancafiadas, que os discípulos pensaram ser um fantasma. Já havia, antes dele morrer e ressuscitar, já pensava que ele era um fantasma andando sobre o mar. E agora, depois de ressurreto, com o corpo transformado, ele mostra os cravos na mão, nos pés, ainda come, na frente dos discípulos. E agora João diz ali que nós seremos como ele. Não vai precisar de portas, não tem poder do fogo, não tem o poder da água, não tem a questão de gravidade, porque como os anjos de Deus nós seremos. Então, gente, Jesus apareceu de carne e osso, em carne e osso, apesar de as portas estarem trancafiadas, Ele apareceu em carne e osso e os discípulos se espantaram. Pensaram ser o discípulo. Agora, encerrando, vamos ler novamente Lucas capítulo 24, a partir do 36, que diz assim: falavam eles ainda, porque apareceu a Pedro, apareceu a Cleófas lá no caminho de Emaús, apareceu a Maria, as duas Marias, eles falando ainda acerca dessas coisas, quando o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Tomado de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Há quem diga que ali é espírito. Jesus não ressuscitou em carne e osso, não. Ali foi o espírito. Mas ele diz: porque estáis perturbados e porque surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo os que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e como que por causa da alegria não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: tende o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou então e comeu diante deles. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tem alguma coisa para comer? Está entendendo, gente? O anjo não abriu a porta para Jesus sair. Ele abriu para mostrar que ele não estava mais lá. E Jesus não está em espírito. Está com o corpo glorificado hoje. Corpo que nós teremos na ressurreição, dos mortos, no dia do arrebatamento. Seremos assim, olhe para aqui para meus olhos, está vendo? Transformados, no piscar de olhos, no abrir e no fechar de olhos, no piscar de olhos. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, como Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, do 50 até o 54, Digo-vos, irmão, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, no abrir, no piscar de olhos, ao som da trombeta, sim, a trombeta tocará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que ser corruptível se revista de incorruptibilidade e o que ser mortal se revista de mortalidade. Quando, pois, este corruptível tiver revestido de incorruptibilidade e este ser mortal tiver revestido de imortalidade, cumpre-se a escritura que diz: a morte foi absorvida na vitória, em nome de Jesus. A paz de Cristo. Se tiver dúvida, volte e assista quantas vezes esse vídeo você quiser e confira os textos citados na sua Bíblia. Amém? A paz.